mandou aqui, ó. Cebolinha não dá mais. Bruno Henrique tem que pegar ritmo e ser opção. Gabigol no lugar do Pedro e França no lugar do Everton Ribeiro. Precisamos da janela urgente. Até bem pouco tempo atrás a gente estava pedindo o Pedro no lugar do Gabigol. Sim. Quero fazer uma pergunta sobre o Pedro para vocês. E isso baseado na resposta do Sampaoli, tá? Ele falou que as bolas não chegaram ao Pedro hoje. Né? O Pedro é um jogador de área e as bolas, por conta do gramado e por conta de outras coisas, a bola não conseguiu chegar ao Pedro. Muito se fala de um jogo posicional do Sampaoli, né? Cara, tudo bem que ser posicional não é você ficar igual um cone no meio dos dois zagueiros e não conseguir sair. Mas será que isso pode estar prejudicando o Pedro em algum momento, cara? Porque, assim, é inexplicável a queda que o Pedro tem de rendimento. O Pedro hoje, de novo, nenhum chute a gol, galera. Nenhum chute a gol. Quer dizer, teve o chute lá que ele errou, né, do Matheus França. E tem um cruzamento do Ayrton Lucas que eu não sei se aquilo foi pro gol. Ele dá uma cabeçada para lateral, sei lá, a bola sai muito longe do gol, né? Mas assim, um outro jogo muito ruim. Vocês acham que isso, essa questão que o São Paulo falou, olha, a bola não chegou nele, ele é um jogador de área, a bola não chegou nele. Será que isso tem a ver com essa questão tática mais posicional do São Paulo ou não? Ele tá mal mesmo por algum outro motivo e a gente não sabe. Vamos lá. Eu acho que ele está muito mal, Marcão. A verdade é que o Pedro está muito mal. O Pedro não está conseguindo fazer a parede, né? O pivô. E ele tem qualidade para isso. As bolas que são quebradas para ele lá na frente, ele não está conseguindo nem dominar esse tipo de bola, que ele sempre fez com maestria. Dominar, calmar, tocar, gerar opção. Nem isso ele está conseguindo fazer. O momento do Pedro é muito ruim. É verdade que a bola não chegou. E precisa chegar através dos meios de criação. Só que hoje, na minha análise, eu coloquei. A criatividade ficou altamente comprometida, porque o Arrascaeta hoje veio uma partida muito ruim. O Everton Ribeiro oscilou muito durante a partida. Teve poucos momentos. E a forma como a equipe do Racing se postou complicou ainda mais esse quesito. Mas isso não impede do Pedro ser um jogador mais móvel. Do Pedro se movimentar e dar mais opções. A gente não vê o Pedro fazendo isso. A gente não vê o Pedro fazendo facão, pedindo, né, gerando deslocamento para poder confundir a defesa adversária. A gente não vê o Pedro fazendo, a gente vê um Pedro muito estático. Então, o Pedro tem uma parcela de culpa significativa nesse momento. Vale lembrar que o Pedro teve uma lesão, volta de lesão, e não consegue também mais render. Então, se tem questão física no meio, eu não vou saber te dizer. Mas o momento do Pedro é um momento negativo. Independente da bola estar chegando ou não, acho que o Pedro tem que se movimentar muito mais. Tem que gerar opção para que o Flamengo também possa e os jogadores possam encontrar ele, né, dentro de campo. A bola chega pouco, mas e quando chega, ele não está indo bem, né, Bigode? A bola hoje, assim, tem jogo que a bola não chega, né? Hoje ele poderia ter saído com um golzinho, né? Aquela bola do Matheus França ali, acho que dava para finalizar melhor. Uma das coisas que ele é melhor do que o Gabigol e que muitas vezes faz a gente preferir o Pedro do que o Gabigol o Pedro é um jogador mais letal. O Pedro é um jogador que precisa de menos chances do que o Gabigol para fazer gol. E hoje teve. Teve a do Matheus França, teve essa da cabeçada que não chegou a ser uma finalização. Então, assim, ele é um jogador, ele tá perdendo, inclusive, o faro de gol dele. E aí, quando perde faro de gol, e aí eu falo para você, 2 atacantes sem fazer gol. É por isso que eu brinco, às vezes, e falo assim, atacante de roça. Por quê? O Pedro hoje ele tem uma característica que é o seguinte, se ele estiver fazendo gol, ele serve. Se ele não estiver fazendo gol, o questionamento chega mais nele do que no Gabigol. Porque o Gabigol ele pode ficar 5 jogos sem fazer gol, mas aí você vai olhar, o Gabigol dá assistência, participa o Gabigol mais, se movimenta, participa mais. Entendeu? O Pedro não. O Pedro, infelizmente, ele sempre vai viver de gols. Isso não quer dizer que não possa ficar sem fazer gol, tá? Mas ele vai sempre viver de gols. E ele não tá conseguindo nem ser letal. Então tá vivendo aí, inclusive, de um gol mendigado, um gol do Ayrton Lucas. Então, assim, a fase não é boa e eu acho que pro Pedro a paciência não vai ser igual à do Gabigol. Tá? Justamente por conta esse plus de entrega do Gabigol. E eu acho que o Pedro fatalmente agora vai ser reserva. E vou falar uma coisa para vocês, assim.
Eu entendo, a gente tá falando que ele vai ser reserva, o Alan falou, a mãe dele vai chorar, foda-se a velha, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, vamos só entender o seguinte, o jogador, eu acho que agora a gente vai ver um Pedro mais cabisbaixo. Eu vi lá a galera, o Pedro não comemorou a classificação contra o Fluminense. Posso entender, eu vou entrar na cabeça do Pedro, eu vou entrar dentro do Pedro. Eu vou entrar na cabeça do Pedro, brincadeira à parte. Pedro é contratado, sabendo que tem uma dupla de ataque pica no Flamengo. Bruno Henrique e Gabigol. E ainda assim o Pedro consegue fazer seus gols e consegue participar, tá? Em alguns momentos o Pedro foi melhor do que o Gabigol, principalmente na era Domenech. E ainda assim o Pedro não tomava a vaga do Gabigol. O Gabigol por diversas vezes esteve mal e o Pedro bem. E os treinadores que chegaram aqui não tinham coragem de barrar o Gabigol. Renato Gaúcho, Rogério Ceni e outros mais, certo? O Pedro só consegue ser titular por uma fatalidade. Infelizmente, por uma lesão do Bruno Henrique. O Pedro consegue ser o titular do Flamengo. O Pedro agarra essa chance do caralho e simplesmente ele se torna o maior artilheiro, se eu não me engano, ele é o maior artilheiro do Flamengo em uma Libertadores, não é isso? E ele é eleito, não? Em uma única Libertadores, não? Não, em uma única Libertadores que eu tô falando. Tá, porque é o Gabigol. Uma edição só que eu tô falando. Se eu não me engano, ele se torna o maior artilheiro do Flamengo em uma única edição. E ele é eleito, ele ganha o anel lá que o Bruno Henrique já ganhou, que o Gabigol já ganhou, que o Pete Martins já ganhou. Marinho já ganhou. Marinho já ganhou. Então, assim, fora que é o seguinte, ele vai pra Copa do Mundo, galera. Vocês vão falar, ele vai pra Copa do Mundo. Ele bate um pênalti de Copa do Mundo. Ele faz um gol em Copa do Mundo e disputa de pênalti. Aí começa o ano, o time tá mal pra caralho. Aí o filho da puta tem uma média de 13 gols em 13 partidas. E aí sabe o que passa na cabeça do Pedro? Fala assim, caralho, demorei pra caralho. Mesmo... Opa, filha da puta, calma aí. Calma aí. Isso aí, garoto. Não é nada demais, não. É só o chão, velho. É só o chão, velho. Pô, aí, vai que tem uma anãzinha aí. Vai que tem uma anãzinha trabalhando, velho. Mas aí é o seguinte, cara, e aí o Pedro, sabe o que o Pedro pensa? Fala assim, caralho, o Gabigol tava mal pra caralho no começo do ano, não ia pro banco. Agora, vocês não estão nem esperando, eu vim de lesão, viado. Eu vim de lesão, eu joguei bem esse ano todo, eu devo ter um ano performando, esperei minha chance, e agora, porque eu volto de lesão e não volto bem, vocês querem eu no banco, eu vou pro banco. Eu entendo, eu botaria o Pedro no banco hoje, mas eu vou ser bem sincero, eu também vou entender o Pedro achar isso ruim, entendeu? O Pedro começar, de repente, reclamar. Eu vou entender também o lado